Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos entender o propósito de nossas vidas, a razão do nosso viver. Precisamos conhecer Deus, conhecer da sua vontade, compreender o seu querer para não sermos religiosos. E aí perguntamos, por que Jesus não respondeu às acusações? Esse é um aspecto muito importante, porque se entendermos certas coisas do Evangelho, nós viveremos uma vida que traduz a vontade de Deus sem sermos religiosos. Isso aconteceu diante de Pilatos, lá em Marcos 15:5, a gente pode ler, depois das acusações, depois de todo o povo, e ele diante de Pilatos decide não responder por nenhuma acusação. Jesus diz lá, Marcos 15:5, Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Estava sendo acusado, estava sendo agredido em palavras, e o que ele faz? Não responde. Por que Jesus não responde? Nós compreendemos isso no contexto do Evangelho, na leitura da palavra, quando a gente vê algumas situações, quando Jesus disse que ninguém tomava a sua vida, mas ele a dava liberalmente. Jesus tinha que passar por aquilo, em termos de sacrifício, de ser a oferta, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que tinha chegado a hora e ele sabia que essa era a vontade do Pai. Todo o sacrifício, toda a oferta, para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Então, diante deste fato, de que adiantaria ficar argumentando ou mostrando? Palavras ele teria, sabedoria ele teria, e crime não havia que justificasse a sua morte, nós sabemos disso. Julgamento nós sabemos que ele não teve. Era uma questão de inveja que estavam ali. Mas tinha como fugir daquilo que Deus tinha planejado e que era a vontade do Pai, que ele fosse a oferta em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, ter a remissão dos nossos pecados. A justiça está não no fato de requerer do outro que faça o que precisa ser feito, mas a justiça de Deus está no fato de que, tendo eu o conhecimento, o entendimento, compreendendo que fui habilitado, eu faço da minha vida uma oferta em favor do outro para que ele possa conhecer o Pai. Essa é a questão diante de Jesus. Ele conhecia o Pai, sabia de onde tinha vindo, sabia quem era. E sabia que a única forma de nós, homens, conhecer é quando morresse em favor de todos nós. Não porque merecíamos, não porque éramos bons, muito pelo contrário, porque éramos pecadores e nós não podemos ou não temos qualquer tipo de condição para resolver este problema para nós, que é a questão da nossa reconciliação com Deus. Somente a oferta de Cristo é que poderia nos conduzir ao conhecimento do Pai. Por isso, ele não respondeu às acusações. E nós precisamos entender que muitas vezes, diante das situações, nós não responderemos, mas não responderemos porque o nosso testemunho conduzirá as pessoas ao conhecimento do Pai. Outras vezes responderemos porque Jesus disse que testemunharíamos acerca dele, acerca do reino diante das pessoas, e que não precisaríamos nos preocupar com que palavras proferir, porque o Espírito Santo nos conduziria, nos ajudaria nisso. O que nós precisamos aprender é ouvir o Espírito que nos foi concedido, pois somos moradas do Espírito Santo, somos casa de Deus, morada de Deus, e precisamos entender isso. A vontade do Pai está acima de qualquer coisa. E a gente precisa aprender a nos submeter a essa vontade para que ele seja conhecido. E assim, respondermos ou não respondermos não é a questão. A questão é
a vontade do Pai está sendo cumprida e realizada, nós precisamos aprender a nos submeter a essa vontade, assim como Cristo fez, nos dando o exemplo, sendo modelo para nós, que nós possamos nos submeter à vontade do Pai, para sermos o instrumento que Ele planejou, para sermos aquilo que Ele pensou para nós, como filhos, para que nós pudéssemos revelar o reino de Deus neste mundo. Não temos alternativa, não temos outra condição de viver. Fomos chamados para sermos filhos, à imagem do Filho. Somos discípulos de Cristo e como discípulos, como tais, nós não temos alternativa. Devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo do Senhor. Sermos a oferta no momento de sermos a oferta. E sermos a oferta implica em permitir que o outro que não tem condições possa conhecer Deus, possa ver Deus em nós, ver Cristo em nós, pois das mesmas obras que Cristo fez, nós faremos, nós faríamos e nós fazemos. E obras maiores, porque isso são palavras do Senhor Jesus. E a gente precisa entender isso. Não podemos ser simplesmente crentes religiosos, não é essa a questão. Não se trata de religiosidade, não se trata de rituais, não se trata de dogmas, não se trata de um tempo reservado para Deus. Se trata única e exclusivamente de vivermos plenamente o reino de Deus neste mundo, revelando o Pai, manifestando da sua justiça. É disto que trata o reino de Deus. Se vamos responder ou se não vamos responder às pessoas, assim como Cristo, irá depender da vontade do Pai, porque o que importa é salvarmos as pessoas, é conduzirmos essas pessoas ao conhecimento do Pai. Somos instrumentos de Deus para a reconciliação dos homens com Ele. E isto é a coisa mais importante. A gente precisa entender isso, compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.